Doutor Drauzio, primeiro, muito obrigado novamente pela presença, né? E eu queria começar essa nossa conversa pedindo para o senhor, acho que trazer um pouco mais de contornos nessa história da farmácia e do setor de saúde, pensando como que ela de fato pode contribuir para um sistema mais igualitário, mais eficiente, pensando não só o presente, os desafios que a gente tem, mas também o futuro, né? Dado que a gente vai ter um país que vai envelhecer, que vai precisar realmente de outros modelos assistenciais. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a turma entender um pouco dessa mensagem inicialmente. Olha, é um prazer estar aqui com vocês. Essa questão de ser maratonista, não ponho no meu currículo, porque eu não gosto de humilhar os vagabundos e as vagabundas que passam os dias sentados. Recado dado, hein, pessoal? Repensem a vida de vocês depois dessa. Mas, eu falo tentar ser o mais resumido possível, como eu enxergo a saúde brasileira. Eu comecei a fazer medicina no final dos anos 60. E, naquela época, os problemas que nós tínhamos eram os das endemias rurais. O Brasil era um país que vivia no campo, 70% da população, a 80%, e as doenças eram doenças de Chagas, esquistossomose, malária, as verminoses, que eram universais nas periferias, e era disso que as pessoas morriam, e morriam muito cedo. A expectativa de vida, quando eu me formei, não passava dos 50 anos no Brasil. Então, nós tivemos uma mudança muito grande no perfil epidemiológico do país, e isso aconteceu muito depressa. Aconteceu na Europa, mas levou 100 anos lá, aqui em 20, 30 anos mudou tudo. As pessoas começaram a viver mais, nós tivemos as vacinações, surgiram os antibióticos, os medicamentos para controlar a pressão arterial, controlar a glicemia, e nós fomos vivendo mais, felizmente, né? Hoje morre uma pessoa de 70 anos na família, a gente diz que morreu um moço. Vamos ter um grande trabalho que foi feito nos Estados Unidos, com homens e mulheres de 50 anos que não tinham doenças prévias, não tinham pressão alta, não tinham diabetes, nada. População assim, mais ou menos como essa, que ainda não tem 50 anos, mas vai chegar. E eles acompanharam essas pessoas para ver quanto tempo iam viver. Um homem de 50 anos que não fume, que não tem hipertensão, nem diabetes, tem uma expectativa de vida de mais 38 anos. Quer dizer, a geração de vocês, os homens, vão viver até os 88 anos. As mulheres, mais 43 anos, vão viver até os 93 anos de idade, na média. Vocês vão morrer, vão deixar a casa, vão deixar o seguro-saúde para elas, e elas vão viajar. Lotam aquelas vans na porta dos teatros, né? 10 senhoras de cabelo branco, e um coitadinho no fundo que não fala uma palavra, é o viúvo, aquele é o viúvo. Então, isso mudou o perfil completamente. Agora, nós morremos de quê? De cada 3 pessoas presentes aqui, uma vai morrer de doença cardiovascular, homem ou mulher. Ataque cardíaco, AVC e outras complicações. Câncer é a segunda causa de morte. Então, nós não morremos mais, quer dizer, ainda morremos de doenças infecciosas, é claro, mas do ponto de vista da saúde pública, essa não é mais a nossa preocupação maior. Preocupação maior são as doenças crônicas. E doença crônica implica numa outra abordagem completamente diferente. Você não cura, você tem que controlar. E controlar é muito mais difícil do que curar, porque curou, deu um antibiótico, acabou a pneumonia, acabou. A doença crônica, não. E o número vai aumentando muito. E nós estamos num país em que as pessoas envelhecem, mas envelhecem mal. Metade da população chega aos 60 anos hipertensa. Metade de homens e mulheres. Diabetes, o cálculo é que a gente tem uns 20 milhões de pessoas com diabetes, provavelmente são mais. Quantos de vocês têm parentes próximos com diabetes? Levante a mão. Eu sou.
Quem está na frente, olha para trás só para ver. Levante a mão, todo mundo, por favor. E pressão alta, hipertensão arterial. A mão não vai baixar. Parece aqueles pastores que lá. Quem quer aceitar Jesus? Essa é a realidade que nós vivemos. Eu, por causa dessas gravações de televisão, etc., tenho corrido muito pelo Brasil e isso mudou completamente a minha visão da saúde. Se nós temos doenças crônicas, doenças que dão complicações graves, e o tratamento dessas complicações vai ficando cada vez mais sofisticado, cada vez mais tecnológico e, portanto, cada vez mais caro, nós não podemos deixar as pessoas envelhecerem em más condições de saúde. Nós temos que agir aonde? Na atenção primária à saúde. É aí. O maior programa de saúde pública do Brasil é o Estratégia Saúde da Família. São aquelas equipes, para quem nunca ouviu falar nisso, aquelas equipes que têm 4 a 5 ou 6 agentes comunitários, que são pessoas da comunidade, que vão de porta em porta atendendo a população. E as equipes são formadas por eles, por 2 auxiliares ou técnicas de enfermagem, uma enfermeira e um médico. E por trás disso nós temos a unidade básica de saúde. São 44 mil unidades básicas de saúde no Brasil. E são mais de 90 mil farmácias espalhadas pelo território nacional. É evidente que as farmácias têm que ser integradas no sistema público de saúde. Tanto para baratear o tratamento pelo SUS, como e especialmente para a saúde suplementar, para os planos de saúde. E essa é a conversa que nós vamos ter aqui. Muito bom. Salva de palmas. Vamos lá. Seguindo aqui, eu acho que o Dr. Drauzio, ele traz um pouco dessa abertura, reforçando muito essa visão sistêmica do setor de saúde, né? Hoje de manhã, a gente teve algumas rodadas de conversa com alguns empreendedores, estou reconhecendo algumas carinhas aqui, e falamos muito sobre essa obrigação que nós temos como arquitetos de sistema de saúde, de olharmos para essa cadeia de valor de uma forma integrada, né? Não adianta individualmente cada um de nós tentar gerar valor sozinho, porque no final da história a gente está falando de um paciente com diversos momentos, né, na sua vida, diversos momentos e condições da sua saúde, e que a gente precisa bem atendê-lo ao longo de toda essa jornada. Por vezes vai precisar de uma farmácia, por vezes vai precisar de um hospital, por vezes vai precisar de uma clínica, e a gente tem que estar integrado para trabalhar nessa direção. Acho que com isso, acho que é importante a gente entender, especificamente quando a gente fala da farmácia, né? A farmácia não nasceu para ser nada que não seja farmácia. O objetivo dela, como o Dr. Drauzio traz, é realmente promover a saúde da população, é prevenir condições crônicas que são tão importantes, ainda mais nos próximos anos, com os desafios do envelhecimento que a gente vai vivenciar. Farmácia é lugar de vacinação, né, que também é outra estratégia que a gente tem que reforçar muito e que o nosso Programa Nacional de Imunização é motivo de orgulho no país. Dr. Drauzio que o diga, né? E a primeira atenção também, que é uma forma da gente entregar lá na ponta uma atenção primária eficiente, de qualidade, alavancando teste rápido, tecnologias que possam realmente aproximar o cuidado, como telesaúde, conectando médicos, etc. Nessa linha, doutor, eu queria que você explorasse um pouco mais essa questão, né? Quando a gente fala de uma estratégia como essa em atenção primária, que o senhor encerrou sua fala, eu queria que o senhor entrasse um pouquinho mais nessa temática, explicando para tudo um pouco mais, né, o que é exatamente essa atenção primária e como que a farmácia pode se aprofundar dentro desse contexto e os desafios que estão envolvidos nisso, por favor. Eu acho que você tem uma farmácia cuja única finalidade é vender medicamentos, ela está exercendo uma fração muito pequena das possibilidades dela. Uma farmácia tem que ter um farmacêutico ali. E ficam essas meninas e esses meninos, não estou menosprezando, porque para mim quem tem menos de 50 anos é menino. Eles são formados, alguns das melhores faculdades de farmácia e bioquímica, e ficam lá na farmácia tendo que controlar papel ali, o azul, a receita amarela e o carimbo. É um desperdício.
é um desperdício ridículo. Na verdade, eles têm que ser integrados. Integrados como? Quando eu quero comprar medicamento, eu vou à farmácia. Qual farmácia que eu vou? Eu vou na drogaria que fica a 500 metros da minha casa. Eu vou sempre lá. Só quando eu preciso, estou com dor de cabeça, eu não tenho dor de cabeça nunca, mas quando tem uma emergência, você vai na farmácia que está mais próxima. Senão você vai na mesma. É um hábito, faz parte da cultura brasileira, frequentar aquela farmácia. Ele já conhece as atendentes, ele conhece o farmacêutico, ele conversa, ele pergunta, ele vê o preço do genérico, elas dão a relação de qual é o que está mais em conta, ele ganha confiança dessa forma. Por que essa pessoa não está integrada? Por exemplo, alguém com pressão alta, ele vai comprar a medicação. Por que a farmácia não pode, primeiro, educá-lo? Porque o médico não faz isso. Explicar o que é pressão alta. Como é que pode fazer isso? Então vou parar de trabalhar e ficar dando aula? Não. Você pode ter um folheto, você pode ter um aplicativo para pessoas mais jovens, e o farmacêutico pode, na hora, dizer, olha, controla a pressão, porque isso pode ser um problema grave. Essas doenças perderam a importância na linguagem popular. Você encontra um amigo na rua, você fala, como é que está sua mãe? Está ótima, ótima. Aquele jeitinho dela, pressão alta, diabetes difícil de controlar. Você fala, tua mãe está péssima. Está ótima. Não é verdade? As pessoas recebem o diagnóstico, mas não recebem a informação da gravidade daquele diagnóstico, de por que elas têm que fazer os controles. Então, a farmácia, eu tenho essas ideias há muito tempo que eu digo desde os anos 90, quando eu comecei a circular pelo Brasil, qualquer lugar que você vai, tem lá uma farmacinha pequena, cidades minúsculas que não tinham nem médico, nada, e está ali o farmacêutico exercendo a função dele, dando informações, explicando como é que tem que tomar o remédio, por que é importante tomar no horário correto. Só que, em geral, são pessoas que não receberam formação nenhuma, não é? E é esse o problema, isso tem que ser mobilizado. Essa gente tem que receber toda a informação necessária para poder exercer o seu papel. Muito bem. E eu até vou pegar o gancho, que em uma das conversas com o Dr. Drauzio, ele citou, ele fez um trabalho por muitos anos com a saúde da população carcerária, aqui em São Paulo, no Carandiru, que eu citei no início. Eu lembro que o senhor comentou que ali que o senhor entendeu o quanto a saúde deve ser simples, né? Porque muitas vezes existia dificuldade de você realmente transferir um detento para algum hospital por conta das questões de segurança, tinha que mobilizar um efetivo muito grande, etc. Então, o doutor começou a criar espaço dentro do próprio centro de detenção para fazer os atendimentos. E ficou surpreso, né, doutor, na época, com a quantidade de casos que o senhor conseguia resolver num ambiente super simples, que em tese era um aparelho super simples, né, de saúde. Então, acho que esse ponto, reforça muito essa visão, né, do quanto a saúde, às vezes, ela é muito mais simples do ponto de vista assistencial do que a gente imagina, e o quanto com tecnologia e emprego de conhecimento e treinamento, a gente pode realmente fazer da saúde uma saúde mais próxima, mais conveniente, que entregue mais valor, não só para o usuário final, mas também para o sistema de saúde, né? Eu queria também aproveitar isso, doutor, e aí já engatar com outra pergunta, porque quando a gente fala desse modelo assistencial, isso exige treinamento, isso exige, né, uma série de protocolos. A farmácia, como o senhor estava dizendo no início, era um lugar que até pouco tempo, distribuição de caixinha, né? A gente vai na farmácia, em algumas delas a gente não se inclui, tá, pessoal? A gente é muito focado no modelo de saúde e bem-estar, então vocês não vão ver a gente vender refrigerante, vocês não vão vender cigarro, não vou nem falar, né? Nos Estados Unidos vende cigarro na farmácia, parece piada, mas eles vendem. Mas a gente aqui no Brasil realmente adotou uma postura muito direcionada a soluções de saúde e de bem-estar, né? Ou seja, produtos e serviços que estejam relacionados a essa missão de entregar saúde, né? Estabelecimento de saúde não é lugar de entregar nada que não seja relacionado à saúde e ao bem-estar. Então, eu queria aproveitar esse gancho para perguntar para o senhor, em relação a como o senhor vê esse desafio, né, de transformar, de repente, um lugar que não estava habituado com esse
universo saúde, aí pegando o gancho até no projeto que a gente toca juntos dentro da RD, como que você vê esse desafio de transformar a farmácia de fato no estabelecimento de saúde? O que é necessário para isso, por favor? Eu acho que a palavra está bem empregada, Bruno. É um desafio. É um desafio porque, de alguma forma, representa uma subversão dos modelos antigos. Nós temos uma necessidade absoluta de atenção primária. E a atenção primária é o que desafoga o resto do sistema. Esse exemplo que o Bruno citou da cadeia, eu atendo em cadeia há 36 anos. Eu não tenho nada lá, não tenho uma cesta básica de medicamentos, não tenho exame de laboratório, não tenho raio-x, não tenho nada. Eu tenho que examinar o doente e dar um medicamento para ele. Eu evito mais de 90% de transferência para o sistema de saúde, para os pronto-socorros, para os hospitais públicos. Isso não sou eu, que não é porque eu seja um grande clínico, um oncologista a vida inteira. É porque é assim que funciona. Tem vários trabalhos feitos mundo afora aí, que quando a atenção básica funciona direito, você reduz em 90% as internações hospitalares. O impacto é tão grande e a importância do nosso sistema de atenção primária, da estratégia de saúde da família, é tão fundamental que a Organização Mundial da Saúde considera um dos 10 maiores programas de saúde pública do mundo. Ninguém sabe disso no Brasil, porque aqui a gente tem tendência a considerar o SUS uma excrescência, não é? Por falta de desorganização e todos os problemas que a gente conhece. Mas, olha, é um impacto enorme. Não tem sentido você não acrescentar as farmácias que estão aí espalhadas pelo país inteiro. Não é para concorrer com as UBSs, não. Ao contrário, é para complementar o trabalho delas. Porque o impacto na economia, se a gente não pensar no sofrimento, mas na economia do sistema de saúde é enorme. Imagina se evitar 90% das internações hospitalares. Aí vocês vão dizer, como é que a saúde suplementar não pensou nisso até agora? Não é para mim que essa pergunta tem que ser feita. É fácil resolver esse problema todo, né? Eu queria até pegar um gancho nisso, doutor, pelo seguinte, porque eu acho que quando a gente fala dessa reconstrução e desse trabalho do sistema de saúde, a gente tem que pensar o ponto que a gente se encontra hoje, né? A gente tem hoje um sistema de saúde no Brasil, não só no Brasil, mas acho que em todos os lugares do mundo, que pede ajuda, né? A gente já não consegue mais equacionar as condições, né, de atendimento, a qualidade do atendimento, principalmente a questão da sustentabilidade. Então, a gente não consegue atuar em rede, a gente não tem integração, a gente vive um sistema realmente com muita fragmentação, e coisas que levam a gente até a questionar como a gente chegou nessa situação, né? Eu acho que tem, às vezes, algumas explicações interessantes que dizem que no passado o que mais matava as pessoas eram as condições agudas, né? As pessoas chegavam no hospital com problemas muito sérios, era um acidente de trânsito, eram guerras, eram infecções e não tinham antibióticos, não tinham vacinas, e nessa época a pessoa chegava praticamente numa condição super debilitada e era dever do sistema restituir a saúde, devolver a saúde para a pessoa para que ela pudesse seguir sua vida. Fato é que o tempo passou e a saúde mudou o seu desafio, porque a gente prosperou, não dá para dizer que a medicina não melhorou, a medicina melhorou muito a vida das pessoas. Junto disso veio toda a questão da industrialização, da melhoria geral do estado, né, de saúde das pessoas. Por mais que a gente critique também muito o progresso em alguns aspectos, é indiscutível que a condição geral da população melhorou, especialmente nos países mais industrializados, fez com que a gente crescesse realmente a expectativa de vida, e aí surgem os outros problemas. Onde eu gostaria de chegar? Acho que hoje a gente precisa entender que a gente tem um sistema de saúde que não está preparado para atender as demandas atuais. O nosso sistema envelheceu, o nosso sistema ele é absoluto, e aqui eu não me refiro especificamente ao SUS, com toda a estratégia de saúde da família, com a arquitetura que o sistema tem, mas olhando especialmente a saúde suplementar, a forma que ela se arquitetou, ela é realmente contrária ao modelo e à necessidade que a gente vai precisar ter pela frente.
Hoje são, se não me engano, 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos no Brasil. Esse número vai dobrar até 2050. Então, imaginem o tamanho da pressão no sistema de saúde se nada for feito agora, né? É com esse ponto, doutor, que eu queria ouvir um pouco o senhor em relação a esses desafios olhando para frente. Se o senhor pudesse ser, vamos dizer assim, o mentor de uma evolução do sistema de saúde, o que o senhor diria em relação a caminhos? Quais são os pontos cruciais que a gente precisa trabalhar no sentido de pensar num sistema de saúde mais preparado para o futuro? Eu acho que esse é um ponto interessante de ouvir. Eu acho que nós temos que ter uma visão desse panorama que você colocou, Bruno, porque essa situação não vai recuar. Felizmente, né? Imagina, começa todo mundo a morrer cedo outra vez. Né? Essa situação vai cada vez se agravar mais. E o sistema vai ter que dar conta disso. E eu só vejo uma alternativa: nós temos que impedir que as pessoas fiquem doentes. Vamos pegar um exemplo básico aqui. A Organização Mundial da Saúde calcula que neste século XXI vão morrer no total 800 milhões de pessoas por fumar, por causa do cigarro. 800 milhões, são 12 milhões de mortes por ano. É o que nós temos aqui. Por mês, desculpa. Não, por ano. E calcula que a vida sedentária vai provocar o mesmo número de mortes. Você hoje vê uma pessoa fumando, você olha e fala, puxa, cara, o mal que ele está fazendo para a saúde dele. Vê um outro sentado o tempo inteiro, a gente não pensa nisso. Não tem disposição para fazer exercício, não dá certo, trabalha muito, não consegue, etc. Porque está correndo o mesmo risco do outro que fuma. Mesmo risco, a vida dele está em jogo. Ele tem que ser convencido. Hoje, você pode pensar a saúde assim. Olha, 30% dos problemas de saúde dependem das condições socioeconômicas. É o lugar em que a pessoa vive, é o tempo que ela passa na condução para ir e voltar do trabalho, é a falta de espaço de recreação, é o perigo que ela vive na cidade, que obriga a levar uma vida reclusa, enfim. O salário que ela recebe, isso vai condicionar a alimentação, etc. 30% dos problemas de saúde dependem disso, não está ao nosso alcance mudar, ao alcance da sociedade, claro, mas não ao alcance de cada um de nós em particular. O segundo grupo envolve 50% das doenças. Hoje, depende do estilo de vida. É o cara que fuma, é o outro que bebe, é o outro que não faz exercício, é o que não faz as três coisas. Esse conjunto, e mudar estilo de vida é a coisa mais difícil. Eu começo a fazer a barba do lado direito, e eu faço sempre do lado direito, e às vezes eu me invoco e falo, não, vou fazer do lado esquerdo, começo do lado esquerdo agora. Quando eu vejo, já troquei, já voltei para o lado direito. É difícil mudar estilo de vida, porque o estilo de vida não adianta você dizer para a pessoa, você tem que repetir, tem que dar informação, e repetir, e repetir. Olha o que nós fizemos com o cigarro. Na minha geração, 60% dos meninos acima de 15 anos fumavam. 60%, inclusive o idiota que vos fala. Hoje, nós estamos com menos de 10%. O Brasil é um dos países que menos fuma no mundo. E por que é? Porque nós fizemos o quê? Tudo que os outros países tinham, nós fizemos o que os outros já tinham feito. Proibir propaganda na televisão, proibir fumar em lugar público. Isso tinha sido... A Suécia proibiu a publicidade do cigarro na televisão na década de 70. Nós fomos proibir 30 anos mais tarde. Mas o que foi? Televisão falando. É uma série de medidas tomadas que acabaram levando a isso. Nós conseguimos essa redução com a droga que é a mais difícil de largar. Eu na cadeia vejo os meninos que fumam crack na rua, chega lá, não tem crack, o PCC não deixa entrar, eles
não larga do crack, mas não consegue largar de fumar de jeito nenhum. Então, na verdade, toda essa rede que constituem as farmácias, se integradas com inteligência no sistema de saúde, podem multiplicar as abordagens para os problemas de saúde mais importantes da população. Muito bom, doutor. E acho que essa é uma mensagem importante, necessária, que orienta muito, acho que o propósito nosso como RD Saúde de realmente ajudar a construir o sistema de saúde, né? Porque o que a gente fala aqui é um pouco do que eu comentava antes. A gente não está aqui para construir um sistema de saúde. A gente está aqui para somar a um sistema e integrar de uma maneira sustentável, né, outros provedores para oferecer o melhor cuidado, a melhor qualidade. Acho que tem aqui também um outro conceito importante que o Dr. Drauzio traz, que diz muito respeito ao que significa saúde no nosso ideário popular, né? A saúde, ela não é necessariamente o hospital. Quando a gente fala de sistema de saúde, a gente normalmente relaciona o médico ao hospital, né? E pelo amor de Deus, nada contra os médicos, gente. A gente precisa ter médicos, a sociedade precisa dos médicos, mas sistema de saúde ele tem que estar ancorado num conceito de saúde. O que o Dr. Drauzio traz é muita visão dos determinantes sociais de saúde. Se a gente quiser ter eficiência efetiva em políticas públicas de saúde, a gente tem que investir em coisas que às vezes são invisíveis aos nossos pensamentos, que é a educação. A educação talvez seja um dos principais fatores de investimento quando a gente quer estabelecer uma política social eficiente, uma política, de saúde eficiente. Então, a gente fala disso, a gente fala transporte. Transporte, tem gente que não vai, não consegue acessar o sistema de saúde porque não tem acesso a transporte. Tem gente que não consegue ter saúde adequada porque mora numa casa que é cheia de mofo na parede. E ela vai no pronto-socorro, está passando mal, depois volta para casa. Como que ela vai se estabelecer num lugar que ela não tem um ambiente salubre para viver, né? Eu até brincava, eu tinha um colega que ele é um empreendedor como muitos de vocês, e uma vez ele construiu uma empresa que faz reformas em casas de baixa renda, né? Então faz reformas assim bem, chama Vivenda. Acho que alguns de vocês devem conhecer aqui. Super empreendedor social, e um dia eu falei para ele, eu vou te apoiar, talvez seja o único negócio que eu vou apoiar que não é saúde, que é a minha paixão. E eu fui descobrir depois que eu estava investindo num negócio de saúde, porque não tem nada mais saúde do que você investir numa boa moradia para que as pessoas sustentem, né, a sua saúde e tenham qualidade de vida, né? Então, acho que essa mensagem é muito forte, a gente realmente entender o que é saúde de fato e ressignificar isso, né? Pensando que a saúde acontece muito mais fora das paredes dos hospitais, mesmo das farmácias, e ela acontece no dia a dia, no estilo de vida das pessoas, nas escolhas que elas fazem, estando distantes do tabagismo, do etilismo e por aí vai, né? E até correndo, né, e fazendo, não sendo vagabundo, como o doutor comentou. Mas eu queria fazer um gancho para uma última pergunta aqui, antes da gente abrir para todo mundo, doutor, que é o seguinte, eu acho que a gente fala muito de investimento em saúde no Brasil, né? A gente sabe que o SUS é um modelo super arquitetado, né, e visionário, se a gente pensar que ele veio lá de 1988, né? Sim. O SUS realmente tem uma visão muito estratégica sobre o futuro de saúde, mas a gente sabe do quanto é difícil sustentar esse sistema com o baixo financiamento que a gente tem. Afinal de contas, o Brasil não é um país, embora seja uma grande economia, a gente tem 210 milhões de habitantes para cuidar, então você tem problemas de investimento. Por outro lado, a gente tem a saúde suplementar, que tem, eu diria, uma outra metade do bolo, só com 25% da população brasileira sendo atendida por esse sistema suplementar, e que a gente vê a tragédia que é do ponto de vista de sustentabilidade financeira. Não há outro caminho que não seja a gente pensar em parcerias, né? A RD Saúde há muitos anos tem um programa que é a Farmácia Popular, que é um programa de financiamento do medicamento para as populações, né, de baixa renda e SUS dependentes, vamos chamar assim, e é um sistema que funciona muito bem, né? Temos alguns outros exemplos também. Eu queria que o senhor talvez trouxesse um pouquinho a visão dessa integração, né? Como que o público e o privado podem atuar juntos para realmente ajudar a questão do financiamento da saúde do Brasil? E se o senhor puder, alguns exemplos que eu acho que ilustram isso, além do Farmácia Popular, acho que de repente, se o senhor tiver algum que venha à cabeça, seria interessante compartilhar. Eu tinha dito que 30% dos problemas de saúde são devidos a condições socioeconômicas, 50% o estilo de vida. Então, isso dá 80%. E 20%? 20% é onde a medicina atua.
É alguém que tem um infarto, corre para o hospital, faz um cateterismo, coloca um stent. Só que isso é caro demais. Olha o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos investem em saúde 17% do PIB deles. Só que o PIB deles é de 20 trilhões de dólares. Então eles investem 3,4 trilhões de dólares, é mais alto que o nosso PIB, só em saúde. Olha a saúde ridícula que os americanos têm. Eles têm hoje mais de 70% da população acima do peso. 10% são aqueles grandes obesos que precisam de cirurgia bariátrica ou agora dessas drogas que são tão caras quanto. Quer dizer, na verdade, a única alternativa que nós temos é a saúde, é investir na atenção primária. E eu acho que a questão das farmácias não é só de fazer controles, de tentar organizar a vida de cada paciente que vai lá comprar a medicação, mas é a educação. A educação é primordial, porque as pessoas têm que saber, têm que conhecer as doenças, têm que saber o que acontece com elas quando não se cuidam. E eu vejo aí um campo enorme, um campo muito grande. Olha, tem um trabalho clássico que foi feito na Índia, num lugar super pobre, que eles pegaram pessoas que estão naquela fase que a glicemia já subiu, passou de 100, mas não chegou em 126, que é o critério que a gente usa para definir, diagnosticar diabetes. Então está aí entre 100 e 126. A gente sabe que essas pessoas têm um risco grande de desenvolver diabetes. E eles pegaram, fizeram um trabalho com 300 pessoas de um lado e 300 do outro. Deram uma aula sobre diabetes, para todas, explicando alimentação, quais são os riscos, etc. E aí separaram em dois grupos. Um grupo não recebeu mais nenhuma informação. O outro grupo passou a receber mensagens pelo celular. Todo mundo tem celular hoje, isso tem que estar integrado no sistema. E as mensagens naquela época, o celular eram mensagens de uma linha só. Era assim, já andou 30 minutos hoje, mensagens desse tipo. Depois de um ano, eles foram checar 30% menos de diabetes nessa população que recebeu mensagens tão simples assim. Nós temos que pensar em formas mais criativas de lidar com a saúde, para não ficarmos passivamente esperando a população envelhece e aí nós vamos tratar. A medicina que nos ensinam nas faculdades, desde a que eu aprendi até essa de hoje, é uma medicina destinada àqueles 20% de problemas que vão ser tratados quando nós falhamos em toda a parte inicial. Com isso, você não aumenta a expectativa de vida da população. Não aumenta. Tem um trabalho célebre feito também, publicado no New England Journal of Medicine. Eles faziam o seguinte cálculo para a população americana. Uma pílula que curasse câncer. Todo mundo que tem câncer, acabou, não vai ter mais. Está curado. E os que não tiveram, tomavam a mesma pílula e também não iam desenvolver câncer. Com isso, o câncer desapareceria da sociedade americana. Sabe quanto ia aumentar a expectativa média da duração da vida dos americanos? 3 meses. 3 meses. Por quê? Porque você vai ter câncer quando já está velho, embora criança também, mas vai ter mais tarde. Agora, você pega uma criança que toma a vacina do sarampo e que ia morrer aos 2 anos de idade, vai morrer aos 80 anos, essa leva a expectativa de vida lá para cima. É assim que a gente tem que pensar a saúde. Muito bom. Acho que tem ótimas mensagens aqui, acho, do jeito da gente pensar a saúde, do jeito da gente arquitetar realmente, né, soluções para a saúde. Eu vou começar abrindo aqui algumas perguntas que começaram a chegar. Tem uma pergunta aqui, doutor, do Diogo Proença. Cadê o Diogo aqui? Diogo Proença, está ali no cantinho. Ele está perguntando o seguinte: doutor Drauzio, na sua visão, como seria a farmácia do futuro? Né, a gente falou muito dela, mas
pouquinho mais a carinha dela, na sua visão, e como os demais atores, né, startups, indústria, etc., poderiam apoiar nesta visão de futuro. E aí ele faz uma última pergunta, depois eu leio do senhor aqui, mas como diferenciar o farmacêutico do atendente em tantas farmácias? Bom, eu acho que eu vejo a farmácia do futuro como um centro de atenção médica, como integrado, como tem dito aqui, integrado ao sistema de saúde. Você, em algum sentido, isso já existe fora daqui, em certas iniciativas isoladas. Você tem que, eu acho que a farmácia do futuro vai ser aquela em que eu vou lá, compro os medicamentos que eu tenho que comprar, recebo informações, recebo orientação, e essa orientação não se refere só ao horário que eu tenho que tomar aquele antibiótico, mas eu recebo as informações de quais são os cuidados que eu tenho que ter, não só naquela fase que eu estou dependendo daquele tratamento, mas na vida de um modo geral. E isso se pulveriza pelo país inteiro. Eu acho que vocês vão ter muitos problemas com os conselhos regionais de medicina, federais de medicina, porque é um corporativismo enorme. Os médicos, quando veem uma coisa dessa, falam, nossa, agora o farmacêutico vai fazer o nosso trabalho, ele não está preparado para isso. Não está mesmo. Não é para isso que ele foi formado. Mas ele foi formado para outras atividades para as quais o médico não foi formado. Você pega hoje agora com a computação, com os programas de computador, mas os médicos, o que os médicos entendiam de... Você prescreve um anti-inflamatório e, ao mesmo tempo, prescreve uma outra droga que pode ter interação. Os médicos não têm esse tipo de preparo. Quem tem são os farmacêuticos. Eu tenho uma filha que trabalha na Universidade de Harvard. Ela diz, pai, qualquer besteira que eu faça na prescrição, o farmacêutico vem falar comigo. Qualquer besteira, já aparece na tela do computador ali. E ele vem dizer, olha, aqui não dá para fazer assim, você prescreveu isto, vai coincidir este medicamento com outro. O que é complicado nos hospitais. Às vezes tem doentes tomando 10, 20 medicamentos de uma vez, 2 fazendo o mesmo efeito, porque um foi prescrito pelo plantonista, o outro... Enfim, eu vejo a farmácia como um centro de educação em saúde e de orientação. E essa orientação não vai ser só da parte dos medicamentos, mas é orientação geral para os cuidados com a saúde. E como farmacêutico tem, pelo que eu entendi... Como diferenciar o farmacêutico do atendente em tantas farmácias? Olha, eu acho que diferenciar, como poderia ser, né? Não sei dizer. Posso te ajudar? Eu estava conversando com o uniforme diferente. Eu estava conversando com o Dr. Drauzio antes aqui, ele falou uma coisa muito interessante, que eu acho que a gente tem que guardar aqui, porque o Dr. Drauzio vai deixando algumas mensagens subliminares aqui, que eu acho que é muito interessante a gente incorporar, né? Ele estava contando um pouco para mim sobre como funciona o programa de saúde da família e como as equipes se organizam para fazer o atendimento dessas famílias, né? Então, cada UBS no Brasil, que são 45 mil aproximadamente, elas cuidam, eu fui numa no Jardim Ângela semana passada, que atende 26 mil pessoas, né, na região ali sul de São Paulo. E eles têm níveis de especialização diferentes entre as pessoas para atender a população. Então, o que acontece, né, doutor? O senhor que estou aprendendo com o senhor. Você tem o agente de saúde comunitário. Ele não é uma pessoa formada nem num curso técnico, nem numa graduação. Ele é uma pessoa da comunidade que visita as pessoas, e percebam como é interessante, é uma pessoa da comunidade que entra na casa de pessoas da própria comunidade para entender a realidade, ele vai compreender isso melhor do que ninguém, e trazer realmente quais são os pontos de atenção que precisam ser observados no tocante à saúde naquele domicílio. Se ele consegue efetivamente dar as orientações necessárias e deixar aquele domicílio, tudo bem, mas se precisa de algum tipo de assistência adicional, pode ser necessário lançar mão do auxiliar de enfermagem, que é um profissional de ensino técnico que vai dar um grau adicional
talvez mais especialidade de atendimento. E se não resolver, uma enfermeira. E se não resolver, um médico da família. Então, quando a gente fala da farmácia, se eu não estou enganado, aplicando o conceito que o senhor me ensinou aqui fora, eu acho que a gente pode pensar da mesma forma, né? O atendente, ele vai estar habituado a atender as pessoas, ele tem que construir um vínculo com as pessoas na farmácia, né? Então, o atendente não é porque ele não é farmacêutico, que ele não é um agente de saúde local. Ele tem que se ver como um agente de saúde da comunidade, inclusive com a nossa Melissa aqui, que é a nossa VP de operações, que comanda essa tropa toda. Fica um recado importante para a gente, né? De cada vez mais ter as pessoas da própria região trabalhando nas lojas daquela comunidade. Então, acho que esse ponto interessante. E o farmacêutico, ele é a figura de maior autoridade. A gente até conversava aqui. Ele é uma pessoa graduada. Ele passou por um ensino superior. Então, ele tem a capacidade de realizar suas atribuições e de realmente atender a população, fazer aferição de pressão, fazer aferição de glicemia, operar os testes de point of care, fazer o manuseio de ferramentas de telesaúde, né? Então, temos um caminho importante aqui. Outro ponto importante para a gente guardar aqui da conversa do Dr. Drauzio, ele traz dois aspectos importantes. Acho que um que deve tocar muito a vida de vocês aqui, que é a questão da interoperabilidade, né? Então, quando a gente fala de integração de saúde, antes de mais nada, a gente tem que entender o setor como uma rede integrada, e para que isso aconteça, os dados têm que estar integrados. Então, o quanto a gente precisa, como agentes transformadores de saúde, se engajar numa agenda de interoperabilidade, né? Acho que o Brasil tem muito isso hoje, né? A gente tem uma iniciativa do governo federal, que é a Rede Nacional de Dados de Saúde, que vai nessa direção. Eu acho que quem tiver interessado no tema tem que buscar o caminho, né, para entender um pouco como isso funciona, porque é como se fosse um arcabouço comum de dados e informações de saúde que todos se conectariam para a gente ter, né, essa interoperabilidade. E tem um outro lado também que eu acho que nós temos que nos sensibilizar, que é a história do regulatório, né? O regulatório é realmente um grande desafio que a gente tem, porque a nossa saúde nunca foi pensada de uma maneira coletiva, com foco em pensar, de fato, no bem do sistema e dos usuários e dos cidadãos. Eu não estou dizendo que, por isso, as pessoas que atuam no sistema sejam individualistas ou sejam desonestas. O que eu estou dizendo é que nós não nos habituamos a construir um sistema que fosse, de fato, integrado. Então, a cabeça e a mentalidade que a gente tem no setor é corporativista. É no sentido de pensar só naquilo que é bom para a gente. Eu tive vários exemplos recentes na farmácia que as pessoas perguntam, mas, por exemplo, uma semaglutida na farmácia, agora fazer uma prescrição, faz sentido ter prescrição? Não. A gente tem que ser a favor daquilo que vai fazer com que o sistema de saúde seja melhor, porque a gente é um ator do sistema. Então, não é porque eu vendo semaglutida que eu tenho que ser favorável à venda sem prescrição, porque os médicos dizem que isso é muito perigoso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que pensar sistemicamente. A gente tem que pensar que o sistema de saúde só vai ser bom para o usuário coletivo, só vai ser bom para mim se ele for bom, de fato, de uma maneira mais sistêmica. Porque senão não há sustentabilidade e a gente está vendo isso acontecer agora. Tá? Então, acho que são algumas mensagens importantes. Acho que tem um outro tema interessante. Eu pensei um pouquinho na pergunta do Diego ali. Eu acho que tem que ser como nos hospitais. Como é que você faz nos hospitais? Pessoal de limpeza. Você não pode confundir uma pessoa da limpeza com a enfermeira. Ela usa um uniforme azul. Pessoal da enfermagem, auxiliares de enfermagem, técnico, usa um uniforme branco. A enfermeira, em geral, usa um uniforme que varia de um hospital para o outro. Tem que haver uma distinção, sim. Eu estava pensando em outra coisa quando eu disse que não sabia. Tá tudo certo. Alguém tem dúvida do conhecimento desse ilustre convidado, né? Vamos lá, eu vou fazer uma outra pergunta aqui, vou transmitir outra pergunta do Alexandre Aires. Esse é dele, eu estou jogando em casa agora. Cadê o Alexandre? Alexandre Aires. As farmácias não estão concentradas onde está o dinheiro. Ou melhor, as farmácias não estão concentradas onde está o dinheiro. Como é a distribuição no Brasil? Numa mesma rua no Brooklyn tem 5 farmácias. Será que tem tantas farmácias no interior do Brasil, na periferia? Acho que pode ser por nós dois, mas por favor, doutor. Eu não tenho dúvida disso, né? Você tem, o Rio de Janeiro, especialmente, quando eu vou para lá, uma farmácia colada na outra. Mas, se você for pensar assim, claro, tem cidadezinhas pequenas, tem uma farmácia pequenininha, que o dono está ali, mas
esse tipo de transformação tem que começar com as redes, porque vocês estão aparelhados para isso, vocês têm uma estrutura em que isso pode ser iniciado. E a partir daí, o efeito é que vai se distribuir pelo país inteiro. Não há como você começar isso com as pequenas farmácias. Eu acho que é impossível, porque você diz, olha, vocês vão ter que distribuir um folheto para pessoas mais velhas que não estão familiarizadas com a internet, contendo as informações. Eles não têm estrutura para fazer isso. Nós vamos fazer de que maneira? Vai o farmacêutico bater isso no computador dele, vai digitar no computador dele? Claro que não. Mas eu acho que essa é uma revolução no sentido de alteração completa do sistema, que tem que começar com as farmácias grandes, com as redes de farmácias, porque ninguém mais tem essa estrutura. E já para vocês não vai ser fácil também, né? Sim. E acho que complementando, falando um pouco mais da visão, eu tive, por alguns anos, construindo estratégias de expansão física das farmácias, ali entre 2012 e 2018, mais ou menos. E, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma concentração de farmácias no país nos mercados maiores. É natural, porque é onde o dinheiro está, como foi colocado. O que eu acho que muda um pouco a conversa, quando a gente começa a trazer esse novo conceito de farmácia mais próximo das pessoas, é que talvez aquelas farmácias que antes, né, não seriam viáveis do ponto de vista financeiro, por não ter um público suficiente no entorno, em cidades muito, né, de menos de 30 mil habitantes, para ser mais objetivo, porque, vocês entenderem, uma farmácia do porte de uma Raia, de uma Drogasil, no modelo de varejo puro, ela vai se sustentar em mercados de no mínimo 30 mil habitantes. Quando você começa a trazer outras camadas de serviço e começa a entender que a farmácia tem outras atribuições para além da venda do medicamento, essa capilaridade pode e deve aumentar. Porque se a gente parar para pensar, o papel que a farmácia tem num centro aqui de São Paulo, ou num bairro nobre de São Paulo, ou mesmo numa periferia de São Paulo, é completamente diferente do papel que essa mesma farmácia pode ter, de repente, no interior do Amazonas, numa comunidade ribeirinha, no interior de Rondônia, que são normalmente regiões onde a gente tem um adensamento inferior. Então, eu acho que essa história da concentração das farmácias, eu acho que tende a diminuir um pouco ao longo do tempo, em função também de fatores como digitalização e por aí vai, mas eu acho que o fenômeno da disseminação, né, e é um movimento que a gente como companhia faz, né, de entrar cada vez mais nos rincões do país para atender pessoas de comunidades, né, e regiões mais remotas, isso vai ser cada vez mais comum, porque ali a gente pode levar muito valor e, logicamente, tende a ser modelos que, econômico-financeiramente falando, eles podem ser muito mais sustentáveis do que são hoje. Tá? Acho que isso é um ponto importante aí. O meu tempo aqui, posso fazer mais uma pergunta aqui? Vamos lá. Aqui tem uma pergunta que aí está para o Bruno. Como é que a RD Saúde prepara os farmacêuticos para dar esse atendimento primário à população? Eu acho que isso é muito importante, acho que até, doutor Drauzio, se você quiser contribuir, porque o senhor também, né, de alguma forma, participa disso. Acho que o doutor Drauzio é um grande parceiro nosso nesse processo, porque é uma fonte de conhecimento para a gente poder entender melhor saúde, compreender melhor não só o que a farmácia representa, mas também como a gente pode melhor criar as oportunidades de conexão com o setor de saúde, né, especialmente o setor público, que o Dr. Drauzio tem muito conhecimento. Mas, respondendo em específico a pergunta, o farmacêutico, para a gente, ele é uma grande autoridade dentro da farmácia. A gente tem que preparar ele com um olhar cada vez mais voltado para a saúde como um agente que vai atender a população. Isso faz com que a gente invista muito hoje em treinamentos. Esses treinamentos passam muito pela questão mais da operação, então tem os procedimentos e as operações que acontecem na farmácia, que isso já vem de algum tempo, mas agora a gente introduz uma nova camada, né? Porque esse farmacêutico precisa entender o papel novo que ele tem, né? A gente precisa entender agora o farmacêutico não só como aquele dispensador de medicamento que dá orientações, mas também como alguém que vai estar numa sala de atendimento fazendo, às vezes, né, a coleta de alguns dados, né, de algumas informações de saúde, que vai estar colocando isso dentro de um prontuário, por vezes vai interagir com outro profissional de saúde à distância para poder dar uma orientação,
né, para um cliente que se apresentou com algum sintoma. Então, aqui tem uma transição do papel do farmacêutico muito grande e a gente faz muito treinamento e muita preparação para isso. Hoje a gente tem total orgulho de dizer, né, a gente tem inclusive um curso de graduação de farmacêuticos, a gente tem um trabalho também de construção de pós-graduação, que também é importante para preparar farmacêuticos com um olhar mais de agentes de saúde da comunidade, e acho que esse é um projeto que só tende a ganhar força ao longo do tempo, porque o nosso trabalho é realmente preparar ele para fazer o melhor atendimento e transmitir esse conhecimento também para os outros agentes da comunidade que fazem parte da farmácia. Então, programa muito robusto, muito estruturado, e que a gente tem o prazer de ter o Dr. Drauzio nos ajudando a construir aí todos os dias. Tá? Algum ponto adicional? Não, acho que você deu uma resposta bem completa. A ideia é essa mesmo, de investir no preparo, na preparação. E isso eu tenho certeza que conta com a boa vontade dos profissionais. Quem é que tem uma profissão e não quer aprender mais e melhor a respeito dela, né? Muito bom, gente. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Queria agradecer muito a presença do Dr. Drauzio. Acho que o Dr. Drauzio, assim, mais do que o privilégio de tê-lo aqui com a gente numa conversa íntima como essa, né? Eu acho que é um privilégio também de poder compartilhar e aprender com ele todos os dias. Acho que, enfim, poder efetivamente escutá-lo é muito inspirador. Acho que para cada um de nós que estamos aqui, que somos todos agentes de transformação, se tem, acho que um recado que o Dr. Drauzio deixa e que eu gostaria de reverberar, é realmente como a gente pode pensar uma saúde diferente, né? Para a gente sair do senso comum, da gente reforçar sempre esse nosso pensamento inconformado. A saúde não pode continuar do jeito que ela está. Eu não quero ser o profeta do apocalipse aqui, mas eu acho que a gente tem muita lição de casa para fazer, e pensem que a gente só vai sair da situação atual se a gente realmente pensar que a saúde é uma construção conjunta de diversos atores que precisam estar articulados, né? Se a gente não pensar dessa forma, infelizmente a gente não vai ter saúde para todos no Brasil. E vamos sempre reforçar as mensagens do doutor, pensando com muito carinho no SUS também, que é um grande legado que ele deixa para o país aqui. E muito obrigado novamente, doutor. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado.